vem tanta dor? Então, o primeiro entendimento é que a fibromialgia é uma doença bem complexa, por inúmeros fatores aí, mas tem algumas causas aí que estão bem estabelecidas, e a fibromialgia hoje é considerada uma neuroinflamação, e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês elucidarem melhor isso aí. A fibromialgia, ela afeta a nível cerebral todo o nosso discernimento. Então, aqui, a hora que a gente abre a nossa biblioteca aqui médica, que é essa aqui, o PubMed, e é só digitar lá fibromialgia e neuroinflamação. Quando a gente faz isso, a gente já vê aqui, ó, quase 700 trabalhos publicados, isso de quadro recente, de 2012 para cá. E a gente consegue ver que a fibromialgia é, sim, uma neuroinflamação. Com esse conceito bem definido, a gente consegue mais ou menos entender o que está acontecendo no organismo das nossas pacientes e que a gente consiga reverter isso aí. Então, quando eu já penso numa neuroinflamação, eu já penso num processo muito mais amplo. O que levou essa paciente, já que são 9 mulheres para um homem, né, e fibromialgia está relacionado muito com a mulher, com estradiol, que são os hormônios aí femininos, os estrógenos, pela variação de calor. Mas nós vamos falar isso lá na frente. E o que leva a essa neuroinflamação? Então, são inúmeros os fatores que a gente chama aí de falhas do metabolismo ou gargalos metabólicos, né? Então, essa neuroinflamação, ela vem decorrente, inicialmente, de vários fatores, desde a subnutrição, desde a falta de exercício, né? Falta de oxigenação cerebral. Sem oxigênio, nosso organismo não funciona. Desde das famosas redes neurais, se nós vamos fazer um bate-papo sobre isso, explicando como que a gente trata essas redes neurais. Mas, para a gente entender um pouquinho de neuroinflamação, a gente tem que entender primeiro o que é uma inflamação para entender uma neuroinflamação. Então, quando no nosso processo de vida, que a gente começa a ingerir muita quantidade de gordura animal em relação à gordura vegetal, e essa gordura ela vai ficar na membrana da nossa célula, essa membrana, quando ela atinge um nível acima do aceitável, ela vira uma gordura inflamatória. Ou seja, a gordura animal, ela é por si só uma gordura inflamatória. A gordura vegetal, então, é aquela diferença lá de ômega 3 para ômega 6. Então, quando eu começo a ter uma ingestão de ômega 6, que é uma gordura animal, numa proporção muito maior do que gordura gordura vegetal, ocorre esse desequilíbrio. Só a título de ilustração, até 30 anos atrás, mais ou menos, os longevos, ou seja, aquelas pessoas que viviam muito tempo, que elas atingiam aí 100 anos, elas tinham uma proporção a nível cerebral de uma gordura vegetal para 5 gorduras animais, né, de origem animal. Ou seja, um ômega 3, que é gordura vegetal, para 5 ômega 6, que é gordura animal. Qual que é o conceito disso? O primeiro entendimento, que a gordura animal, que é uma gordura inflamatória, ela é mais importante do que a gordura vegetal. Lógico, por isso que eles viviam até 100 anos. Senão, a proporção era diferente. Tanto é mais ou menos verdade que pessoas veganas que não ingerem nada de origem animal, elas não conseguem atingir essa longevidade aí estatisticamente.
né? A média de vida é menor do que quem ingere gordura animal. E por que esse entendimento? Porque o cérebro, estando ligeiramente inflamado, qualquer bactéria ou vírus que entrar no meu cérebro, o meu organismo desencadeia um processo inflamatório e mata esse vírus ou essa bactéria. Então, o processo inflamatório no meu cérebro, ele é fundamental para a sobrevivência. Então, isso é importante a gente primeiro entender isso. O grande problema é que durante a nossa vida, nós vamos ingerindo gordura animal numa proporção que é muito maior do que gordura vegetal. E essa desproporção hoje, ela está 1:50. O que é isso? Eu tenho uma gordura vegetal para 50 moléculas de gordura animal. Então, nós estamos hiperinflamados. E isso, junto com os outros fatores, com o fator genético, eu já canso de falar isso aqui, fibromialgia é uma doença genética, é o famoso polimorfismo, né? Polimorfismo de nucleotídeo único, que afeta aí os hormônios cerebrais, os 3 principais hormônios da nossa vida. Na verdade, nós temos mais de 64 hormônios. E nós temos um grupo aí de 10 que são fundamentais. Mas tem 3 aí que são afetados pelo polimorfismo. O que é o polimorfismo? O polimorfismo, ele altera o funcionamento do gene. Isso, nome médico, né? Isso aí chama cinética enzimática. Ou seja, sob calor, aquele gene, ele trabalha muito rápido. E isso altera toda parte do comportamento, todas as nossas ideias. Um dos principais hormônios afetados é o hormônio do medo, que é chamada dopamina. Então, a dopamina é o hormônio do medo. E por isso que a gente tem ansiedade, quando a gente está com dor ou quando a gente tem uma ideia de alguma coisa ruim, ou quando esfria o tempo, ou quando a gente vai fazer uma viagem, nos dá aquela ansiedade. O que é ansiedade? Disparo de dopamina no meu cérebro. Por algum motivo que às vezes a gente não consegue identificar. Mas a gente vai comentar sobre isso mais na frente. Mas voltando ao nosso quadro lá da neuroinflamação, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele é renovado. Então, o organismo, ele vai fazendo e refazendo todas as células automaticamente todo dia, todo dia, todo dia. Isso aí é um processo que o nome médico é turnover. Turnover é a renovação. Então, só a título de exemplo, a pele, a gente troca de pele em 2 meses. E qual que é a importância disso? Se eu tenho uma micose e eu vou passar um remédio para micose, eu tenho que falar para o paciente, olha, você tem que usar 2 meses, porque são 2 meses que o organismo vai demorar para trocar de pele, e você vai passando a camada, né, passando lá a pomada, e ela vai descamando até curar. Por isso que existe mais ou menos o tempo de tratamento, dependendo de cada órgão, que nessa renovação. E o cérebro, ele refaz aproximadamente em 13 meses. O osso, 2 anos. Então, o osso que eu tenho hoje não é o mesmo de 2 anos atrás. Ele já, nesse período, ele trocou, refez totalmente. E o cérebro nosso, ele precisa de ter esse desequilíbrio, né, que é 1:5, né, uma gordura vegetal para 5 moléculas de gordura animal, para ele poder ter um perfeito funcionamento. Então, quando eu estou ingerindo carne, principalmente gordura animal, principalmente de animal que vem de confinamento, ou seja, não é aquele animal que come capim, né? Ele vai comer ração. E essa ração, ela promove naquele animal uma desproporção de
de gordura, gordura animal, né, gordura lá processada quimicamente, para gordura vegetal. E qual a consequência disso? A gente ingere uma carne com uma quantidade de gordura animal ou processada, né, uma gordura hidrogenada que chama, ou hidrolisada, que ela é extremamente nociva para o nosso corpo. E o cérebro, ele refazendo, tirando essa gordura, refazendo, ele mantém o processo da neuroinflamação. Por isso que se usou muito anti-inflamatório lá atrás, para tratar uma fibromialgia. E, aliás, você usando um anti-inflamatório e aí em doses baixas, com certeza você vai melhorar a sua dor. Mas não é o caminho recomendado. Não é. Por quê? Você tem que ter o entendimento do que está acontecendo no seu organismo para que você consiga tratar tudo isso aí. E essa neuroinflamação, ela promove no nosso corpo várias alterações nas camadas das fibras musculares, fibras neurais aí nos nervos, e muitas vezes desencapando esse nervo aí, ocasionando uma neuropatia, principalmente de fibras sensitivas. Então, essa neuroinflamação promove um desequilíbrio a nível de todo o corpo, mas a hora que você vai fazer uma biópsia de pegar aqueles pontos de dor, ali não tem inflamação. Ali, muitas das vezes, são grandes grupos musculares que ficam contraídos o dia inteiro. É como se o músculo, naquela inserção, e como é um grande músculo, um músculo muito forte, principalmente porque são músculos antigravitacionais. O que é isso? É músculo que mantém a gente em pé, antigravidade. Então, esses músculos antigravitacionais, eles mantêm o corpo ereto. Para quê? Para luta e fuga. Então, você ocorre, né, no seu organismo todo um disparo de sensibilização dessas fibras neurais e dessa manutenção dessa postura tão ou agressiva ou defensiva. Normalmente é defensiva. Porque a mulher, diferente do homem, ela não tem ou tem uma quantidade muito baixa de um hormônio que chama DHT, que é dihidrotestosterona, que dá competitividade e irritabilidade. Então, a mulher com fibromialgia, ela tende a se retrair, diferente do homem que pode ter comportamento agressivo por esse desequilíbrio hormonal, tudo a nível cerebral. Então, a neuroinflamação hoje, ela é muito bem definida e está estudando aí para ver as várias causas, os vários gargalos metabólicos. Por isso que a gente usa muito a cápsula, né, de ômega 3 para aumentar a quantidade de gordura vegetal, já que o ômega 3, embora venha do peixe, mas não é do peixe. É o peixe que come os plânctons, que são algas marinhas, no fundo do mar. Então, aquela origem daquela gordura é vegetal. E o peixe, comendo aquela gordura, né, comendo aquelas algas, é transformado em gordura, é uma gordura animal, né, vamos colocar porque vem do peixe, mas quando você processa, ela se transforma numa gordura vegetal, porque ela não foi metabolizada ali. Por isso que é importante, na fibromialgia, você usar ômega 3. Porém, aqui tem um leve detalhe. Se o seu corpo estiver inflamado, né, uma inflamação grande no seu corpo, e a gente vê isso pelo fibrinogênio, pela ferritina, pelo PCR ultrassensível, são marcadores aí de inflamação, você não pode usar ômega 3, porque esse ômega 3 vai ser convertido em ômega 6, ele oxida.
Então, eu vejo muitas pacientes aí começando a usar ômega 3, mas de uma maneira totalmente errônea. E esse ômega 3 está fazendo mais mal para ela do que bem. Por isso que fibromialgia é um tratamento médico. Você tem que saber como que está o seu organismo para saber o que pode ser fornecido ou não. Agora, uma das opções é realmente diminuir a carne vermelha. Porque a hora que você diminui a carne vermelha e você fazendo uma alimentação, aumentando a gordura vegetal, e essa gordura vegetal ela pode vir das oleaginosas, então castanha do Pará, amêndoas, macadâmias, por aí vai. Ou pode vir do azeite de oliva, ou do óleo de coco, que são excelentes aí, ou algum desses óleos de girassol, não hidrolisados. Óleo de soja não pode, porque o óleo de soja, para ter um gosto muito bom, para poder usar na alimentação, eles colocam uma molécula de hidrogênio. Então, ele transforma num óleo processado, que é chamado hidrogenado, ou hidrolisado, e esse óleo ele vira altamente inflamatório para o nosso corpo. Pensa comigo, quantos anos você faz uso de óleo vegetal hidrolisado, né, seja esse óleo de soja, na alimentação? Então você está se envenenando todo dia um pouquinho. Então esse é um dos fatores causadores da neuroinflamação. São mais, tem mais, sim. Tem números aí, desde falhas do metabolismo, carência nutricional, e por aí a gente vai comentar sobre isso. Mas no próximo vídeo, né? Senão não dá tempo da gente comentar tudo aqui, é muita informação. Então essa neuroinflamação hoje está muito bem definida. Por isso que é muito difícil ou quase impossível você querer tratar uma fibromialgia com antidepressivo. Por que que eu tenho que usar um antidepressivo? Porque o polimorfismo afeta os 3 hormônios aí principais. O primeiro é a dopamina, que é o hormônio do medo. Depois afeta o hormônio da felicidade, que é a serotonina. Depois afeta o hormônio do sono regulador, né? O sono reparador, né? Não é regulador, é reparador, que é a melatonina. E a gente sabe que, por eixo hormonal, o que é um eixo hormonal? Eixo hormonal é uma molécula que eu vou cortando e vira outra. Ou então eu coloco alguma coisa e vira outra, outro nome. Então, só a molécula de serotonina eu transformo ela em 40 outras moléculas, que são chamadas triquetes, que são os catabólitos do triptofano, lá, que vem da origem. Mas o importante é você saber que, para eu transformar a melatonina e para eu poder ter um sono reparador, eu preciso ter serotonina, porque ela vem da serotonina. Então, da serotonina eu formo a melatonina. Qual que é o conceito disso? Só dorme quem é feliz. E não o contrário. Não é dormindo, ou seja, eu fazendo uso de diazepam, clonazepam, esses PAN da vida aí, ou zolpidem, que vai fazer eu ter uma qualidade de vida boa. Não. Qualidade de vida boa eu preciso da serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, é o hormônio que me tira a fome. Não a fome em si, é o hormônio da saciedade. O que é isso? Eu vou comer o prato de comida, eu começo a comer, opa, lá no meu cérebro aumentou a serotonina, eu falo, opa, eu não preciso comer mais. Se eu não tenho serotonina, eu estou comendo. Principalmente massa, carboidrato, pão. E aí a paciente, ela come um pão, 2, 3, ela não consegue parar. Então, esse conceito aí do hormônio atuando no seu organismo, o hormônio cerebral. Então, essa é a importância da gente entender a fibromialgia de uma maneira muito ampla. Não é tão simples eu chegar aqui e falar, olha, toma um anti-inflamatório porque é uma neuroinflamação. Não, o problema, né, vem lá de trás, mas é reversível.
desde que você corrija ou entenda os fatores aí desencadeadores dessa neuroinflamação e de todo o polimorfismo que envolve aí essa doença. Então, uma coisa, assim, outra coisa, né, importante a gente entender que a neuroinflamação, ela leva à alteração de um outro hormônio cerebral, que é chamado de GABA. GABA é o hormônio que tira dor, junto com as endorfinas, com a serotonina, com a dopamina. Todos esses hormônios bloqueiam dor. Mas um dos principais hormônios é esse, chama GABA. Por isso que vocês tomam pregabalina ou gabapentina. São hormônios que estão atuando nos receptores de GABA, a nível da coluna, bloqueando a dor. Só que todo mundo sabe disso. Você começa usando 50 miligramas de pregabalina, depois você vai para 75, depois você vai para 100, depois você vai para 150. Por quê? Porque o organismo para de produzir GABA. Porque é hormônio, bloqueia, é feedback. Todo mundo sabe disso, não precisa nem ser médico. Você usa um hormônio, o organismo para de fazer, não tem necessidade dele fazer. E esse GABA, ele vem em grande quantidade do intestino. Eu preciso das bactérias boas do intestino para produzir uma molécula, que é uma gordura, né? Então, essa gordura produzida pelas bactérias do meu intestino a partir da minha alimentação. Então, o que eu como, as bactérias do meu intestino, as bactérias boas, pegam esse alimento, formam uma gordura, na verdade, formam 3 gorduras, que o nome médico, né, chamado ácido graxo de cadeia curta. Acetato, palmitoato e o butirato. E o butirato vai no meu cérebro formar GABA, ácido gama-aminobutírico. O butírico vem do meu intestino em grande parte. A gente não sabe quantificar quando que isso vem. Então, eu tenho que ter uma flora bacteriana boa para poder formar butirato para entrar no meu cérebro. Senão, não tem jeito. Por isso que a ortomolecular usa aí GABA, né, comprimidos de GABA, para tentar aumentar o meu GABA lá no meu cérebro. Mas isso não resolve, o caminho não é esse. O caminho é você tratar a flora bacteriana, o seu microbioma intestinal, para que você melhore isso. E para onde que vai o outro butirato? Então, o butirato forma 2 moléculas, quer dizer, tem inúmeras moléculas, né? Mas o butirato, ele vai também dentro da célula do meu músculo, formar uma molécula que chama carnitina. A carnitina é trihidroxiamino-butirato. Então, a carnitina é dependente do butirato que vem do meu intestino. O que a carnitina faz? A carnitina pega a gordura que está no meu sangue, circulando em volta das minhas células, e pega e joga ela para dentro do motor da célula. A carnitina é um transportador de gordura. Se eu não tenho transportador de gordura, o que acontece? Eu não consigo pegar a gordura que está no meu sangue e queimar. Eu não consigo queimá-la. Se eu não consigo queimá-la, qual que é a consequência? Eu engordo e eu não tenho energia. Por isso do cansaço. Por isso que fibromialgia é dor e cansaço. Diretamente relacionado ao butirato. Não é só isso, tem muito mais coisas, né? Então, esse mau funcionamento do motor da célula, e o nome desse motor é mitocôndria, está diretamente relacionado com a fibromialgia. Por isso que você fala que a fibromialgia é uma disfunção mitocondrial. Então, essa disfunção mitocondrial, pelo mau funcionamento, seja em número de mitocôndrias, porque a mitocôndria ela é adaptável ao nosso organismo. Então, se eu levo uma vida sedentária, eu tenho lá 1 trilhão de mitocôndrias. Se eu já levo uma vida forte, esportiva, ou exijo do meu corpo,
eu já tenho 3, 5 trilhões de mitocôndrias. E as mitocôndrias, além de produzir energia, produz inúmeras moléculas aí, que a gente vai comentar depois. Aí a gente vai ter uma aula só de bate-papo de mitocôndrias, mas em termos práticos, né? Para você entender o que você faz para melhorar a sua qualidade de vida. Então, primeiro, fica assim, de conceito nessa aula. A neuroinflamação está diretamente relacionada à quantidade de gordura animal que você ingere. Ingeriu ou gordura vegetal hidrogenada ou hidrolisada, que você ingeriu ao longo da sua vida. É como se você fosse se envenenando a cada dia. Toda alimentação ou toda garfada interferiu na sua qualidade de vida lá na frente. E isso interfere nesses hormônios cerebrais e começa a afetar os inúmeros fatores, né? As funções cognitivas. E a gente vai falar, então, por que a serotonina é o hormônio do prazer, o hormônio da memória, o hormônio da saciedade, da memória. Ele bloqueia a dor. Por que se operava muita hernia de disco, hoje opera muito pouco? Porque viram que o problema não era lá, o problema é cerebral. E aí sim começou-se a falar, opa, muito mau resultado, alguma coisa está fora aqui. Então, esse conceito que a fibromialgia é uma doença emocional, você esquece. Se alguém te falar isso, você fala assim, doutor, não é. Fibromialgia é uma doença genética associada a inúmeros fatores, tanto emocionais quanto ambientais. E os ambientais, um dos gargalos metabólicos que levam à neuroinflamação é o excesso de carne vermelha ou gordura animal em relação à gordura vegetal. Então fica aí de dica, né? Diminuir a quantidade de gordura animal ou comer carne vermelha em baixa quantidade. Você conseguir diminuir aí 2, 3 vezes por semana durante 13 meses, provavelmente você vai ter uma melhora muito boa e melhorar um pouco a sua qualidade de vida. Em relação ao ômega 3, também você tem que tomar um pouquinho cuidado aí. Uma forma aí que eles veem para ver se a gordura, se o ômega 3 é bom ou não, é você comprá-lo, né? Então você pega aquela cápsula, põe no congelador, espera 4 horas, e aí você pega a cápsula e pega um palito de dente e fura a cápsula. Se sair óleo, né, escorrer o óleo, perfeito. É uma gordura de excelente qualidade. Se você furou e está congelado aquele ômega que está lá dentro, joga fora. Aí já é uma gordura que oxidou. E aí sim, se você ingerir, você vai piorar a sua fibromialgia. Ou ver se você não está inflamado, né? E se você estiver acima do peso, é 100% que está inflamado. Porque a obesidade, né, o sobrepeso, é inflamatório. A gordura, a gordura mesmo, ela é inflamatória, ela produz substâncias inflamatórias e ela atrapalha aí a longo prazo a sua qualidade de vida. Beleza? Deram para entender mais ou menos o que é uma neuroinflamação, a complexidade que é tratar essa fibromialgia, mas não se iludam, a fibromialgia é reversível, é uma doença que se você fizer mudanças na sua vida, tanto alimentares quanto mudanças mentais, aprender sobre as redes neurais, como é que eu trato isso, tratar os diversos gatilhos aí, os gargalos metabólicos, você consegue reverter a fibromialgia e ter uma qualidade de vida perfeita. E conseguir ter um amor da família, ter um amor do marido, dos filhos, da sociedade, né, dos amigos, porque um dos hormônios afetados na fibromialgia é a ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor. É ele que promove vínculo afetivo. Sem ocitocina, você fica assim, tanto faz, quer ir embora, pode ir embora, tanto para filho, para casamento, é aquele tanto faz. E a gente não quer que isso aconteça com você. Quer que você reverta essa situação. Infelizmente, estatisticamente,
80% de quem tem fibromialgia perde o emprego. E 70% perde o casamento. Infelizmente, a taxa é muito alta aí. Então, não vamos deixar isso acontecer. Vamos pegando dicas. Acompanhe aqui. Quem gostou, dá um like, curta, compartilhe o vídeo, mande perguntas, interaja. O que eu não souber responder, eu vou estudar, né? Eu estudo fibromialgia todo dia. E eu quero compartilhar, trazer mais conhecimento, poder compartilhar conhecimento. Conhecimento, ele não é meu. Conhecimento, ele está aberto. Se você entrar lá no PubMed, que é a nossa biblioteca, você consegue ver tudo o que você quiser. A única diferença é que eu já estou aqui já há algum tempo e já estudo muito fibromialgia. Então, para quem quiser estudar, é isso aqui, ó. Você digita lá no PubMed, fibromialgia, com I aqui no meio, ó, tá vendo? Fibromialgia. Você dá lá um Enter e você vai ver lá, ó, 13 mil trabalhos científicos. Desses 13 mil, eu devo ter lido uns 6 mil, mais ou menos. Muitos a gente descarta porque você vê que não precisa. Então, fibromialgia é reversível, é uma doença que você consegue aí ter uma qualidade de vida muito boa e basta seguir, basta você entender, falar assim, caramba, eu vou mudar minha vida. E é por aqui que eu vou, tá bom? Ó, muito obrigado, um abraço virtual, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Na próxima aula nós vamos, no próximo bate-papo, não, isso aqui não é aula, longe disso, é mais um conhecimento, transportando conhecimento. Nós vamos falar sobre, vocês podem indicar o tema aí que vocês queiram falar, qual tema que acham melhor aí. Mas eu vou dar uma sugestão aqui para a gente falar sobre insônia. Insônia. Por que vocês não dormem na fibromialgia? Então, próximo bate-papo, insônia. Tá bom? Combinado? Beijo. Fui. Quem curtiu, ó, dá um curte aí, dá um like, acompanhe, toda aquela... Dá um up. Tá joia? Obrigado, gente. Beijo.